Se você acha que já ouviu histórias chocantes sobre traição, poder e manipulação, espere até conhecer a verdade sobre Jezabel. Ela foi uma das figuras mais controversas da Bíblia, odiada por profetas, temida pelos reis e lembrada até hoje como um símbolo de manipulação e destruição. Mas a história de Jezabel vai muito além do que você imagina. Prepare-se para conhecer os segredos de uma rainha cujo nome se tornou uma maldição. Jezabel. Um nome que atravessou séculos carregado de poder, manipulação e ruína. Não é apenas um nome bíblico, mas um símbolo de influência destrutiva. Uma mulher que não apenas desafiou reis, mas reescreveu as regras do jogo para satisfazer sua própria vontade. Ela não era apenas uma rainha. Ela era a rainha que impôs sua religião, perseguiu profetas, manipulou o rei Acabe e, no final, encontrou um destino brutal. E não foi por acaso. Sua história é um roteiro de ascensão e queda, marcado por jogadas estratégicas e uma ambição sem limites. Mas antes de falar sobre seu fim, é preciso entender seu começo. Jezabel nasceu em uma cultura que valorizava o poder a qualquer custo. Filha de Etaal, rei de Sidom, foi criada para governar, para expandir sua influência e manter o domínio de sua linhagem. Quando se casou com Acabe, rei de Israel, não foi um simples casamento político. Foi uma invasão cultural. Israel adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jezabel trouxe Baal e Azerá, deuses pagãos de sua terra natal, e não apenas introduziu sua adoração, mas a impôs. A influência dela sobre Acabe foi absoluta. Ele poderia ser rei, mas era Jezabel quem puxava as cordas. Sempre que algo ameaçava seus planos, ela agia nos bastidores, usando cada ferramenta disponível para conseguir o que queria. Um exemplo claro disso foi o episódio de Nabote. Acabe queria a vinha daquele homem, mas Nabote recusou vender, pois era sua herança familiar. Acabe ficou abatido, frustrado. Para Jezabel, isso era inaceitável. Um rei deprimido porque um simples homem disse não? Não em seu reinado. Ela arquitetou um plano implacável. Criou falsas acusações contra Nabote, usou a influência que tinha sobre os líderes locais e manipulou todo o sistema para garantir que Nabote fosse morto. E assim foi. Acabe nem precisou levantar um dedo. Jezabel entregou a vinha nas mãos dele. Ela não apenas resolvia os problemas, mas eliminava qualquer obstáculo sem hesitação. Mas sua maior afronta foi contra o próprio Deus de Israel. Ela perseguiu profetas, tentou erradicar a fé no Deus verdadeiro e substituí-la pelo culto a Baal. Seu confronto direto foi com Elias, um dos maiores profetas da história. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, em um duelo espiritual decisivo. O resultado foi um golpe devastador para Jezabel. O fogo desceu do céu, consumindo o altar do Senhor, enquanto Baal permaneceu em silêncio. Os profetas de Jezabel foram mortos, e a força dela começou a ruir. Mas Jezabel não recuava facilmente. Ao saber da vitória de Elias, ameaçou sua vida, jurando que ele estaria morto em um dia. Era uma jogada clássica dela: intimidar, espalhar medo, esmagar qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas Elias fugiu, e a partir daquele momento, a maré começou a mudar contra ela. O reinado de Jezabel foi um castelo construído sobre manipulação e engano, e como todo castelo assim, uma hora desmorona. Seu fim veio através de Jeú, o homem escolhido por Deus para trazer julgamento sobre a casa de Acabe. Quando Jeú entrou em Jezreel, Jezabel, já mais velha, tentou sua última jogada. Se arrumou, pintou os olhos, preparou-se para seduzi-lo com sua presença e influência. Mas Jeú não era Acabe. Ele não caiu na armadilha. Ordenou que os eunucos do palácio a jogassem da janela. Seu corpo foi despedaçado na queda, e os cães a devoraram, exatamente como a profecia havia anunciado. Nenhuma glória, nenhuma honra, nenhum sepultamento digno. Apenas um fim brutal e uma lição eterna, nenhum poder baseado em manipulação e opressão dura para sempre. Jezabel deixou um legado sombrio. Seu nome se tornou sinônimo de engano, idolatria e destruição. Mas sua história não é apenas um relato antigo.
É um alerta vivo sobre os perigos da ambição desenfreada, da manipulação e do desprezo pelo que é certo. Muitos tentam repetir seus métodos, mas o destino sempre será o mesmo. Porque no fim, a verdade sempre prevalece. O espírito de Jezabel não morreu com ela. Ele se manifesta de novas formas, em novas figuras, adaptado para os tempos modernos. Assim como Jezabel manipulou Acabe e usou sua posição para impor sua vontade, muitos líderes ao redor do mundo controlam governos nos bastidores, influenciando decisões, eliminando opositores e destruindo qualquer obstáculo que ameace seu domínio. Alguns chegam ao ponto de perseguir a fé, reescrever leis para benefício próprio e usar a mídia para controlar a narrativa. Da mesma forma que Jezabel promoveu a idolatria e destruiu valores fundamentais em Israel, hoje existem influenciadores e figuras poderosas no entretenimento que fazem algo semelhante, promovendo ideologias que vão contra princípios morais sólidos, usando sua influência para normalizar comportamentos destrutivos e ridicularizar quem segue princípios diferentes. E não é só na política e na mídia. Grandes corporações de tecnologia e comunicação controlam o fluxo de informações, promovem certas agendas enquanto censuram opiniões divergentes, manipulando o que as pessoas veem, pensam e acreditam. Até no meio religioso, Jezabel tem seus representantes. Líderes corruptos que distorcem a fé para ganhar poder, dinheiro e controle sobre multidões. Pregam um evangelho adulterado, promovem falsas doutrinas e exploram a fé das pessoas para benefício próprio, exatamente como os falsos profetas que Jezabel usou para enganar Israel. A lição de Jezabel é clara: quando alguém usa poder para manipular, enganar e se impor sobre os outros, esse domínio pode durar um tempo, mas sempre chega à ruína. A história prova que toda influência baseada na mentira e na opressão tem um prazo de validade. O que resta no final é um nome marcado pela destruição.